somente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. A unicidade do conhecimento, eu acho que é um reforço para dizer que só o conhecimento tem a unicidade. Não tem conflito, não tem divisões, não tem opostos. É a unicidade do conhecimento. Por quê? Porque tudo que tem opostos, ou variantes, ou divisões, ou possibilidades, não trata do conhecimento, trata da aparência. Da percepção. Isto, Que porque é a teoria dos opostos, o yin e yang é desse mundo, que já o mundo da percepção, né? Exatamente, porque o mundo da percepção é daquilo que aparenta. É dual. Aqui tudo tem o oposto, tem o oposto. E o conhecimento acho que é o uno, né? A unicidade. Não tem isento de divergência, de divisão, de dúvida, né? É o contrário do nosso jurídico. Porque o nosso jurídico ele não tem certeza de nada. Porque dá margem a muitas interpretações. Porque a palavra dá margem à interpretação. Porque a nossa comunicação dá margem a interpretações. Então, por isto que diante de tantas possibilidades de interpretar, a lei tem que ser simples. E, no entanto, se nós acreditássemos na simplicidade da lei, nós não teríamos vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, aos milhares, já se pode dizer, né, fazendo leis. E mais leis, e mais leis, e mais leis. Então, teríamos que fazer o caminho inverso. Vamos ver qual lei nós podemos desfazer aqui, para chegar a uma simplicidade. Porque quanto mais leis, mais crimes, mais divergências, mais conflitos. Por outro lado, mais advogados têm emprego. Porque é muito difícil interpretar tantas leis. Não há como. Não há como. É muita divergência. Então, por isso que Jesus disse, fique apenas com uma. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fizeres isso, as outras todas tu pode jogar fora. Não precisa de mais nenhuma. Você não vai fazer nada de errado. Nada, 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 nada. No entanto, a gente faz leis para justificar os nossos erros, né? Grande parte das pessoas, eles buscam como burlar as leis, não como seguir as leis. E essa que é a complicação. Então, o conhecimento é a unicidade. Não tem dúvidas de que é só isso mesmo. Não tem nenhuma divisão, não tem nenhuma divergência. Ele é pleno, perfeito e onisciente. Não tem nada diferente daquilo. E a ideia de que a gente não sai do mundo pela morte, que é a nossa crença,
mas sim pela verdade, porque aquele que sai do mundo pela morte, que acredita que vai sair daqui quando morrer o corpo, não sai. Não sai. Fica purgando. Então aquele que sai pela verdade, sai do mundo. Aquele sai do mundo. O único jeito de sair do mundo é pela verdade. Por isso que se diz, busca a verdade e a verdade te libertará. Outro que também, lembrei agora, estudou no Egito, a propósito da Eliane ter citado Platão, né, foi o Sócrates. E o que ele disse? Conhece-te a ti mesmo, e todos os mistérios do universo te serão revelados, e deixarão de existir. Então, por quê? Porque você alcança a unicidade do conhecimento. Por isso que há algumas décadas aí se falava tanto em autoconhecimento, autoconhecimento, autoconhecimento. Né? Mas era um autoconhecimento ainda mais fora do que dentro que se propagava. Por quê? Porque por mais que dissesse o autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, e de que conhecimento de si mesmo está se tratando aqui? Desse ser que ainda está em paz. E não daquele que acredita que é uma imagem, que é um corpo, e que está em constante conflito. Então não precisa estudar os conflitos da mente. Para que serve estudar os conflitos do ego? Apenas aqui nós começamos a entender os mecanismos do ego que são os obstáculos para conhecer de volta a nós mesmos, para reconhecer. Porque reconhecer, então reconhece-te a ti mesmo, estaria mais correto. Porque você já conhece a si mesmo. Reconhecer é voltar e dar-se conta de que você já conhece. Então reconhece-te a ti mesmo. Quer dizer isto. E isto é a verdade. E a verdade te libertará. Então junta todas essas frases que são tão propaladas, né? Reconhece-te a ti mesmo, né? E conhecerás a verdade, e a verdade te libertará, e todos os mistérios do universo deixarão de existir, né? E aí você vai se dar conta que a sua imagem são apenas sombras do que tu realmente és. Né? Está tudo aí. Então está Sócrates, Platão, né? Todos esses que pensaram, porque aprenderam a pensar, e ainda norteiam o sistema de pensamento de todos nós. Porque nós ainda seguimos o pensamento dessas pessoas. Jesus, do Egito, Ramsés, Sócrates, Platão, Pitágoras, eles fundamentaram o sistema de pensamento. Todo o Egito é o fundamento do pensamento. Eles estudaram lá. E lá eles aprenderam a pensar. Então, quando nós voltamos para esse ser que ainda está em paz, nós vamos alcançar de novo a unicidade do conhecimento. Nós apenas, não está perdido, não está fora. Nós é que nos saímos um pouquinho para dar uma voltinha lá fora e esquecemos de voltar. E saímos lá fora e começamos a encontrar os conflitos. E é desses conflitos que temos que sair. Eles que são os obstáculos para a nossa paz perfeita e a felicidade plena. A vida não tem nada a ver com a morte. A vida é eterna. Sempre foi e sempre será, como é o Espírito. E perfeito, como o Espírito, que é perfeito, sempre foi e sempre será. Eu só queria saber quando. A gente vira a chave. Bom, mas faz parte. Não tem nada a ver com a morte.
agora já sabe. Não tem, não tem. Não tem nada a ver com a morte. No início do livro, está escrito lá, este é um curso em milagres. Ele não pretende ensinar o amor, porque o amor transcende o que pode ser ensinado. Mas juntos podemos aprender a remover os obstáculos ao amor. E os obstáculos ao amor, ele está dizendo aqui que são os conflitos que estão na nossa mente, essa crença na morte e a crença na separação, que é o diabo. O diabo é essa crença na separação, essa crença na morte. Então é isso que nós temos que desfazer. Ver quantas crenças nós já temos desfeitos em nossas reuniões. Quantas crenças equivocadas nós já desfizemos aqui. Então todas essas crenças é que estão nos impedindo de alcançarmos o quando. Então, eu acredito que se a gente continuar, a gente vai alcançar. E não tem nada a ver com a morte. Então é como aquela outra piadinha, né? Que o padre lá na celebração, então, né? Depois de dar um sermão sobre como é bom o céu, né? Então quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí todo mundo levantou a mão, menos uma pessoa. Né? Aí todo mundo olhou para a pessoa e para o padre, para a pessoa e para o padre. Aí o padre disse, eu acho que o cara não ouviu. Foi lá bem pertinho. E aí, então, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Aí ele botou as mãos no bolso. Aí o padre disse, por que você não levantou a mão? Você não quer ir para o céu? Eu quero, mas não agora. Por quê? Porque associa com a morte. Porque eu só vou para o céu quando morrer, eu quero ir para o céu. Então não vai nunca, porque tu não morre. Isso que nos impede de ir para o céu, a crença na morte. Por quê? Porque quando a pessoa perde o corpo, ela vai se dar conta que não morreu. Sabe? E se ele acredita, quando morrer eu vou para o céu, então ele não vai. E aí depois vai ainda fazer contato mediúnico com os que estão aqui para dizer que o céu não existe, porque ele morreu e não tem céu lá. É assim mesmo. É essas mentes que acreditam na morte que não vão para o céu e não deixam ninguém ir. Porque ainda depois de morto ainda vão fazer contato mediúnico para dizer, eu morri e não estou no céu. Então não existe céu. E aí ficam outra vez lá onde estão. Né? A Igreja Católica chama esse lugar de purgatório, onde vão essas mentes que na morte não foram para o céu. Né? Ficam lá tentando criar os jardins do paraíso. A mesma coisa que nós estamos tentando fazer aqui. Nós aqui também estamos tentando criar os jardins do paraíso. Quem não gosta, ainda mais agora que estamos às vésperas da primavera. Oi, Anaê! Ela quer participar, Jorge. Sexto, o ramo que não der fruto será cortado e secará. Fica contente. A luz brilhará vinda do teu verdadeiro fundamento da vida e o teu próprio sistema de pensamento vai erguer-se corrigido. Não pode erguer-se de outro modo. Tu, que tens medo da salvação, estás escolhendo a morte. Vida e morte, luz e escuridão, conhecimento e percepção são irreconciliáveis. Acreditar que podem ser reconciliados é acreditar que Deus e seu Filho não podem. Só a unicidade do conhecimento está livre de conflito.
o teu reino não é deste mundo, porque te foi dado de além desse mundo. Apenas nesse mundo, a ideia de um problema de autoridade é significativa. Não se deixe o mundo pela morte, mas sim pela verdade. E a verdade pode ser conhecida por todos aqueles para quem o reino foi criado e pelos quais ele espera. Eu queria entender melhor essa parte que só a unicidade do conhecimento está livre de conflito. Né? Quando unicidade do conhecimento. Tá, o conhecimento a gente já leu, né? É diferente de percepção, só que eu não entendi a unicidade. Bacana, não se deixa o mundo pela morte, mas sim pela verdade. O que eu achei interessante nesse parágrafo é como o Milagres, ele traz uma correta interpretação, né, dos conceitos, né, daquilo que a gente já conhece, por exemplo, né, essa ideia, o ramo que não der fruto será cortado e secará. E o interessante é que traz isso de uma forma não sei se é limpar, a desfazer as nossas crenças que muitas vezes na interpretação disso são contraditórias, né? Então, essa afirmativa mesmo, muitas vezes, o ramo que não der fruto será cortado e secará. Muitas vezes ele é usado, não sei, pelo ego, né? Na crença, com uma ideia, ainda com uma ideia de separação, né? De separar o joio do trigo, alguma coisa assim. E aqui ele traz uma outra interpretação que integra, eu acho, na nossa mente, né? Falando que fica contente, o significado real disso, né? É que aquilo que de fato não é verdadeiro não fica, né? Não fica na nossa mente, vai ser desfeito ou se desfaz. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar.